Como nós já vimos em outros vídeos aqui do Vício Curioso, o mar pode ser um lugar cheio de mistérios e segredos, e ainda que os cientistas se preocupem em descobrir o que há além do nosso planeta, nós ainda nem sabemos tudo o que existe aqui mesmo, nos nossos oceanos. Hoje você vai conferir a segunda parte do nosso vídeo sobre as coisas mais impressionantes e curiosas que já foram encontradas nas profundezas do mar. Então, se você ainda não viu a primeira parte, nós te convidamos a clicar no link que está na descrição. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Agora chega de conversa e bora pro vídeo! Restos da Apollo 11. Como você provavelmente já sabe, a missão Apollo 11 foi responsável por levar o primeiro homem até a Lua em 1969. O comandante Neil Armstrong, que estava chefiando a missão, foi quem teve a honra de dar os primeiros passos em solo lunar. Mas foi apenas em 2013, mais de 40 anos depois, que parte dos motores utilizados nas missões Apollo foram encontrados embaixo d'água. Os motores foram descobertos durante uma expedição particular idealizada pelo milionário Jeff Bezos, CEO da Amazon. De acordo com ele, vários artefatos que provavelmente pertenceram a missões Apollo foram descobertos a cerca de 4 km de profundidade no Oceano Atlântico. Porém, não se pode afirmar com 100% de certeza que esses artefatos pertencem de fato à missão específica que levou o homem até a Lua. Isso porque, de acordo com o próprio CEO da Amazon, eles podem fazer parte de outras missões desempenhadas pela NASA naquela época. De qualquer forma, esses artefatos, de alguma forma direta ou indiretamente, contribuíram com a chegada do primeiro ser humano na Lua. Só isso já faz com que esta descoberta tenha sido bastante relevante. Saqueactum, o Poço Maldito. Descoberto em meados dos anos 80, o cenote conhecido como Saqueactum é um grande sistema de cavernas subaquáticas localizado na península de Yucatán, no México. Os moradores da vila de Tulum, nas proximidades do Grande Poço, contam diversas histórias e lendas assustadoras envolvendo o lugar, dizendo inclusive que ele supostamente é afetado por um tipo de maldição. De acordo com os arqueólogos e historiadores, o local provavelmente já assustava os maias durante o auge das antigas civilizações norte-americanas. Em 2013, o arqueólogo Bradley Russell organizou uma expedição no local, mas não menosprezou as lendas locais. Seguindo orientações dos moradores da região, o arqueólogo deixou que um xamã mexicano realizasse uma cerimônia que supostamente seria para acalmar o guardião do poço, que na verdade é um tipo de demônio, segundo a crença local. No fundo do cenote foram encontrados vários restos mortais humanos, o que levantou uma série de dúvidas. Hoje em dia, os arqueólogos acreditam que essas pessoas foram jogadas no poço pelas antigas civilizações que viveram no México durante as épocas de pragas e pestes. Inclusive, isso pode explicar em partes as lendas que envolvem este lugar. Afinal de contas, ninguém gostaria de se aproximar e principalmente beber a água deste local amaldiçoado e contaminado pelas vítimas da peste. Até hoje, os mexicanos possuem muito respeito e temor em relação ao Saqueactum. Ruínas de Yonaguni. Ao longo da história da humanidade, muitas vezes já surgiram histórias e lendas sobre civilizações prósperas que, por algum motivo, acabaram literalmente se afundando no oceano. E em meados de 1980, quando um grupo de mergulhadores japoneses descobriu uma curiosa formação rochosa nas proximidades das ilhas Ryukyu, novas teorias sobre uma civilização perdida acabaram surgindo. A formação descoberta pelos japoneses consiste em um grupo de estruturas que se assemelham a uma escadaria ou a um terraço. Por conta da simetria e da forma geométrica destas rochas, alguns estudiosos se recusam a acreditar que elas foram feitas por seres humanos. Para eles, a formação que ficou conhecida como Yonaguni só pode ter sido resultado de uma série de agentes naturais. No entanto, um outro grupo de pesquisadores e cientistas acreditam que há fortes indícios de que Yonaguni, na verdade, é o que restou de uma próspera civilização que viveu no Japão há muitos anos. Para eles, esta civilização pode ter vivido antes mesmo que os antigos sumérios, egípcios ou chineses. Esta teoria ganhou ainda mais credibilidade quando, em 4 de maio de 1998, um terremoto abalou parte da ilha, revelando novas estruturas da região da formação de Yonaguni. Estas estruturas, de acordo com os especialistas, possuem marcas e entalhes que apontam para uma provável intervenção humana. Caso as ruínas pertençam realmente a uma antiga civilização humana, a formação pode ter sido considerada como a mais antiga já encontrada feita por mãos humanas. Pavilo Petri.
Se a ciência ainda tem dúvidas sobre a origem das ruínas de Onaguni, o mesmo não se aplica às cidades submersas de Pavlopetri, na Grécia. Descoberta em 1967, esta antiga cidade tem mais de 5.000 anos de idade e está surpreendentemente bem preservada embaixo d'água. De acordo com os arqueólogos, são pelo menos 15 prédios submersos com cerca de 3 a 4 metros. Ao todo, a ruína de Pavlopetri ocupa uma área de 9.000 metros quadrados. Os cientistas acreditam que esta cidade grega tenha ido parar embaixo d'água depois de uma série de terremotos registrados em torno do ano 1000 a.C. Infelizmente, este belíssimo sítio arqueológico vem sendo ameaçado ao longo dos anos pelos barcos de pesca, que arrastam âncoras pelo local, bem como pelos caçadores de recompensas que visitam as ruínas da cidade, tentando roubar qualquer tipo de preciosidade. Bactérias com mais de 80 milhões de anos de idade. O fundo do mar definitivamente está repleto de surpresas, e uma delas foi descoberta em 2012 por um grupo de pesquisadores que publicou um estudo na revista científica Science. De acordo com o autor principal da pesquisa, o dinamarquês Hans Roy, foram encontradas bactérias com mais de 86 milhões de anos de idade em amostras de argila e sedimentos que estavam a 30 metros de profundidade no Oceano Pacífico. De acordo com os pesquisadores, estas bactérias já estavam vivas na época em que os dinossauros dominavam o nosso planeta e sobrevivem de forma surpreendente até os dias de hoje. Para isso, elas usam o mínimo possível de energia e oxigênio para que possam se manter ativas mesmo com a grande escassez de suprimentos. Na conclusão do estudo, os cientistas afirmam que isso prova que a biologia, apesar de se esforçar para catalogar e estudar todas as espécies de micróbios existentes no nosso planeta, ainda está bem longe de conhecer tudo o que existe por aí, principalmente no fundo do mar. O rio que corre nas profundezas do oceano. Voltando para o México e novamente passando pela península de Yucatán, vamos conhecer agora o cenote Angelita. Trata-se de uma caverna subaquática impressionante, que proporciona uma experiência surreal para os visitantes que se aventuram a mergulhar por lá. O cenote é conhecido por abrigar um rio de água doce que flui tranquilamente nas profundezas do oceano, sem que a água doce se misture com a água salgada do mar. Tudo isso ocorre por conta de uma fina camada de sulfeto de hidrogênio que separa a água doce da salgada, permitindo que exista rio dentro do próprio oceano. Casos como esse são extremamente raros no nosso planeta, o que faz com que centenas de turistas viajem para lá todos os anos. Mas é claro que para conhecer o cenote nos mínimos detalhes, você precisa ser um mergulhador experiente, já que o local pode oferecer os seus riscos. Mas quem já esteve lá diz que vale muito a pena. Pois é, pessoal, como vocês podem perceber, os nossos oceanos escondem uma série de mistérios e surpresas. E ainda que os cientistas já tenham encontrado muitas coisas surpreendentes, certamente ainda há muito mais coisas que eles sequer sonham em descobrir. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e nós agradecemos muito pela sua audiência até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Viso Curioso, além de ativar as notificações. Dessa forma, além de contribuir com o crescimento do nosso canal, você garante que será lembrado sempre que lançarmos novos conteúdos. E vale a pena lembrar que o link para a primeira parte desse vídeo está na descrição. Caso você ainda não tenha assistido, corre lá e não perca mais tempo, você não vai se arrepender. Valeu e até a próxima!